Fala galera, bom, finalmente consegui voltar aqui pro canal. Semana passada eu não consegui postar vídeo aqui porque eu tava muito doente. Eu ainda não tenho certeza se foi Covid, porque eu fiz um exame, mas eu acho que eu fiz muito em cima da hora. Ele pode ter dado falso negativo, então eu fiz um segundo, mas o resultado ainda não saiu. Então assim, eu fiquei bem mal, eu ainda não tô 100%, minha garganta ainda tá um pouquinho ruim, talvez eu tenha que parar de vez em quando aqui pra tossir, mas eu vou cortar na edição, vocês não vão ver. Mas eu não tive nada respiratório, só tive um BO no estômago, inflamação na garganta, essas coisas, mas assim, coisas mais sérias não tive, então podem ficar tranquilos. Por sorte, semana passada eu ainda consegui postar um vídeo lá no American Horror Story Brasil, porque eu já tinha gravado esse vídeo antes de ficar doente, então eu consegui mandar pro Gabriel, ele editou e postou semana passada, mas acabou que aqui no canal ficou sem vídeo, mas enfim, não vai acontecer de novo, foi só um imprevisto. Eu espero não ficar tão doente assim, pelo menos por algum tempo. O vídeo de hoje é sobre uma série que eu conheci aqui no meu período doente, deitado na cama sem poder fazer absolutamente nada. Eu tava querendo uma série pra me distrair, que não fizesse pensar muito, e aí eu esbarrei com essa série maravilhosa e vou estar contando um pouquinho mais sobre ela pra vocês hoje aqui no vídeo, e também dizendo se vale a pena assistir Only Murders in the Building ou não. Então antes de começar a falar sobre a série, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, darem like de vocês aqui no vídeo, que ajuda muito com o engajamento, e também de me seguir na minha única rede social, o Instagram, que tá aqui na descrição. E é isso, vamos falar dessa série aí que tá sendo tão elogiada e saber se ela realmente merece ser tão elogiada. Only Murders in the Building é uma série americana da Hulu que estreou dia 31 de agosto do ano passado, mas acabou ganhando um pouco mais de destaque e popularidade aí no começo desse ano, quando ela acabou entrando aí com força na temporada de prêmios, né? A série realmente foi muito indicada, não chegou a ser tão premiada assim, mas teve bastante indicação, incluindo 3 indicações no Globo de Ouro, 2 para atuação e uma de melhor série de comédia ou musical. A série conta a história de 3 vizinhos que são obcecados aí com podcasts de crimes reais, né? Os famosos True Crime. Aqui no Brasil a gente tem alguns podcasts bem grandes nesse sentido também, e acaba que um dia eles têm que evacuar o prédio deles ali, eles não entendem muito bem porquê. Quando eles chegam lá fora, eles acabam se encontrando num restaurante, descobrem que os 3 escutam o mesmo podcast, e o podcast meio que foi cortado ali na mesma hora pros 3, então estão os 3 bem frustrados de não saber o que aconteceu no final daquele episódio, e aí eles se conhecem, ficam amigos e acabam descobrindo que o motivo da evacuação do prédio tinha sido porque aconteceu de fato um assassinato dentro do prédio deles. Até então a pessoa tinha morrido e a polícia diz que foi suicídio, mas eles ali com os conhecimentos deles de fãs de podcast de True Crime começam a deduzir que talvez não tenha sido isso que aconteceu e que a polícia deixou passar alguma coisa. Então, os 3 juntos decidem criar um podcast de True Crime para falar daquele crime que aconteceu no prédio deles e fazer a investigação deles ali, independente da polícia, porque, né, eles manjam muito disso, eles ouvem podcasts. A série foi criada pelo Steve Martin e pelo John Hoffman e é protagonizado pela Selena Gomez, pelo Steve Martin, um dos criadores da série, e também pelo Martin Short. Os 3 também constam como produtores executivos da série. Vale lembrar também que é o primeiro papel regular da Selena Gomez numa série de televisão desde Os Feiticeiros de Waverly Place, lá na Disney, que foi quando ela apareceu e fez aí o big break dela, né? Então, assim, tinha bastante tempo, né, que a gente não via a Selena Gomez fazendo um papel na TV, e de verdade fiquei bem felizinho com a volta dela. Eu gosto bastante da Selena Gomez, acho ela muito boa pra comédia, apesar de ela não ter um papel assim tão engraçado, tão foco da comédia nessa série como ela tinha no Feiticeiro de Waverly Place. De qualquer forma, eu acho que ela compõe bem ambiente de comédia, e fiquei felizinho dela estar na série. Como eu falei pra vocês, a série foi muito bem recebida na estreia dela lá no final do ano passado, teve uns reviews muito bons, a crítica especializada gostou muito, e no Rotten Tomatoes ela é a série mais bem avaliada de todos os tempos. Então assim, e agora na temporada de prêmios a gente teve aí a segunda leva, né, de boas avaliações da série, quando ela recebeu indicações a Critics' Choice Awards, SAG Awards, Globo de Ouro e basicamente todos os outros prêmios grandes para séries de televisão. Teve inclusive uma corrente aí de revolta online pela Selena Gomez não ter sido indicada e o Martin Short e o Steve Martin terem sido indicados a melhor ator no Globo de Ouro. Eu vou inclusive deixar a minha opinião aqui, não sei se é uma opinião muito popular, mas assim, eu particularmente acho que a única pessoa que merecia uma indicação dessa série era o Martin Short. O Steve Martin e a Selena Gomez, achei que eles estão ótimos, compõem bem o rolê, mas pra mim não foram, assim, atuações de tanto destaque, não entendi muito, nem sequer porque o Steve Martin foi indicado. Eu acho que eu nem mesmo indicaria o Martin Short, mas assim, levando em consideração a repercussão da série e o fato dela tá muito em alta aí nas críticas, né, críticas muito positivas, tá tendo esse boom todo, se eu fosse dar alguma indicação de atuação na série, eu daria pro Martin Short, porque eu acho que o personagem do Oliver, ele é um personagem ainda um pouco mais com, sei lá, acho que tem mais traços de personalidade, um personagem que pra mim parece mais complexo, então eu daria pra ele. Selena Gomez e Steve Martin não daria
Nem um oi. Vale lembrar que a série já foi renovada, né, o que era de se esperar e com todo o sucesso que fez, para uma segunda temporada. A segunda temporada já começou a ser gravada, inclusive. Já foi confirmado a Cara Delevingne como elenco fixo da próxima temporada e a Shirley MacLaine e a Amy Schumer como atrizes convidadas. Nessa temporada a gente teve a Tina Fey, o Sting e a Jane Lynch como atores convidados. Não sei se eu deixei passar mais alguém, mas enfim. Parece que vai ser uma coisa habitual aí da série. Toda temporada tem uma galera famosa participando, até porque quem criou a série é bem famoso, bem influente, e a série tá muito bem avaliada no stream da Disney. Então, assim, né, eu participaria também se eu fosse uma pessoa famosa. Um fun fact interessante sobre a série é que a Hulu de fato criou um podcast chamado Only Murders in the Pod, que, se eu não me engano, é o mesmo nome do podcast que eles têm na série. Não era como se fosse o podcast dos personagens, ele era mais focado em produção, em entrevista com os atores e tal. E também vale ressaltar que a Hulu já lançou uma nota dizendo que Only Murders in the Building é uma das séries mais assistidas da história da plataforma. Então, assim, falando um pouquinho agora da minha opinião sobre a série, eu vou ser sincero com vocês, quando eu comecei a assistir, eu não fiquei tão emocionado, assim, pela série, porque eu tava esperando realmente uma coisa muito grandiosa, tava esperando uma coisa que, fosse revolucionária pra quantidade de crítica positiva que teve, e, assim, eu acho que eu comecei a assistir a série com uma expectativa um pouco errada, então até já queria alinhar essa expectativa aqui com vocês, pra vocês assistirem a série esperando o que ela se propõe a fazer. Ela não é uma série de investigação. Eu acho que eu fui com essa expectativa de ser uma série que se sustentasse pela investigação. De fato, não é a proposta dela, existe uma investigação, ela é divertida, tem alguns plot twists ali que são legais, que você não estava esperando, mas ela não é uma série com uma investigação complexa o suficiente e reviravoltas suficiente para que ela se prenda só nisso. Então, assim, continuando a assistir a série, quando eu cheguei no final, eu percebi que sim, a investigação ela permeia a série toda, é o que conecta ali os personagens, mas eu senti que ela tem tão mais camadas do que só isso, sabe? Tem toda a questão de dois dos personagens serem mais velhos, né, serem idosos, e de toda a frustração deles viverem uma vida onde eles não têm muito mais o que fazer, eles não têm projetos pra se apegar, eles já não têm muito mais amigos, a galera que mora no prédio é um pouco mais nova ou não gosta muito deles, as carreiras deles já estão ficando meio saturadas, então você vê eles usando o podcast, usando a amizade deles com a Mabel, que é uma personagem mais nova, né, pra construir essa amizade, pra construir essa nova meta pra eles, esse novo objetivo pra eles, né, um projeto que de fato faz eles se sentirem vivos de novo. Então, eu sinto que a série fala muito de amizade, a série fala muito de velhice, isso é um tema muito presente na série, a questão da velhice, não só dos personagens, mas de alguns outros que participam também. Então tem a parte da investigação, é legal, não vou dizer que ela não faz parte da série, mas eu senti que o que me pegou na série, o que fez eu achar ela boa da forma que eu achei, foi muito mais a questão de todas as camadas que eles conseguiram explorar nos personagens, do que de fato na investigação, no assassino, o que quer que seja. Então eu percebi essa camada muito humana na série, tem muita coisa ali dentro pra você se identificar, e que eu acredito também que a galera que é fã do Martin Short e do Steve Martin, que é uma galera um pouco mais velha, também tenha conseguido se identificar bem com a série. Talvez tenha sido uma série que atingiu aí um público que não é muito público-alvo de série, né? Colocaram ali dois atores que eram bem famosos aí há umas décadas atrás, então acho que isso pode ter atraído uma galera nova também. Mas a série também tem uma camada bem jovem, então assim, acho que eles conseguiram mesclar muitos mundos ali na série para que todo mundo que assistisse a série gostasse. É questão de parte técnica, roteiro, direção, essas coisas todas, a série realmente é impecável. É muito aquela série que você não tem muito o que falar mal, sabe? Tipo, tudo é bem redondinho, os personagens são muito claros e muito bem construídos. Até assim, o personagem do Oliver e o do Steve Martin, que eu esqueci o nome, eles são bem gente velha, então tem umas coisas de velho que me incomoda, mas assim, de qualquer forma, são personagens fofos. O personagem da Mabel é muito legal, os personagens secundários também são bons. Tem a questão do prédio, né, da série ser toda passada dentro do prédio, então eu acho legal também ter um cenário só, que tem um pouco aquele ar de sitcom, sabe? De estar sempre ali vendo os mesmos espaços, então você vai se apegando um pouco àqueles cenários também. A série, como eu falei pra vocês, tem uma investigação que não é muito complexa, então assim, você consegue ir acompanhando mesmo sem pegar todos os detalhes, então é bem tranquilinha. E no final das contas, eu acho que ela preencheu o propósito que ela tinha, que era ser uma série maneirinha, sabe? Meio família, tem algumas coisas um pouco pesadas, tem umas cenas sangrentas, mas assim, nada que tire ela do espaço de ser uma série família, eu acho que não deixa de ser. Não vou dizer pra vocês que eu entendo por que ela é a série mais bem avaliada do Rotten Tomatoes, não consigo entender. É o momento dela, tem série que vem com a estrelinha aí pra brilhar e acho que brilhou. Então se você já assistiu a série, comenta aqui embaixo o que você achou, se você ainda não viu. Comenta se você ficou com vontade de ver. Não esqueça também de me seguir na minha única rede social que tá aqui embaixo. É isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.